Amém? E Romanos, capítulo 12, verso 12. A palavra do Senhor nos diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Meus queridos, nós vivemos em um tempo difícil, muitas lutas, dificuldades, e muitas das vezes perdemos o controle de algumas situações. E a vida cristã não é só flores, rosas, mas também tem os espinhos, tem as lutas, tem as tribulações, as dificuldades. E Jesus mesmo nos falou, né? No mundo vocês terão aflições, ou seja, no mundo vocês sofrerão tribulações, vocês terão lutas, vocês terão dias difíceis, vocês sofrerão perseguições, mas ele continua dizendo, ele diz: mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, na cruz eu paguei a dívida, na cruz eu levei as suas transgressões, na cruz eu te libertei. Então, alegrem-se, tenham bom ânimo, tenham bom ânimo. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. E aqui ao longo do capítulo 12, da carta de Paulo aos Romanos, Paulo fala de instruções práticas de como viver a vida cristã. Ele diz: o amor não seja fingido, detestar o mal e apegar-se ao bem, amar uns aos outros. Eita, perdão, queridos, porque ligaram para mim aqui pelo WhatsApp e saiu do Instagram. Mas continuando, o amor não seja fingido, detestar o mal e apegar-se ao bem, amar uns aos outros, ser humildes, não ser negligentes pelo zelo da obra do Senhor. E quando chega no verso 12, ele nos orienta sobre como vencer os momentos difíceis, como vencer as lutas, as adversidades e as tribulações ao qual enfrentamos. E aqui no versículo 12, nós temos dois conselhos e um segredo de como vencer os momentos difíceis da vida. E a partir do versículo 12 diz: alegrai-vos na esperança. Ou seja, alegre-se na esperança. E essa esperança, essa alegria, ela é especial. Por quê? Porque o segredo dela está no fato dela se apoiar na esperança. Alegre-se na esperança. Ou seja, na esperança da intervenção de Deus em meio à situação pela qual você está enfrentando. Alegre-se com esperança na ação de Deus em sua vida. Alegre-se na convicção de que tudo está no controle de Deus. Porque nada foge do controle de Deus, meus queridos. E todas as suas permissões e vontade são e cooperam para o nosso bem. Romanos, capítulo 8, verso 28, a palavra do Senhor nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Até a dificuldade, até as lutas, até os dias difíceis que enfrentamos, cooperam para o nosso bem. E Romanos 8, 18, a palavra do Senhor nos diz: estou certo de que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, as lutas, as dificuldades que nós enfrentamos, elas não se podem comparar com a glória que há de nos ser revelada, a glória eterna, a eternidade que passaremos com Cristo Jesus.
E eu tenho uma pergunta para você. Quer ter esperança? Quer ter esperança? Leia a Bíblia, porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15, versículo 4. Então, meus queridos, a Bíblia, ela é uma fonte de esperança. A partir do momento que você for ler, você vai adquirir esperança. Então, o primeiro ponto é esse: o que fazer em meio às dificuldades da vida? Alegre-se na esperança, alegre-se em Jesus, descanse no Senhor com esperança, esperança na intervenção de Deus, que Deus vai intervir nessa situação que você está enfrentando e que Deus está no controle de tudo e que tudo isso coopera para o seu bem. E o segundo ponto está na parte B do versículo 12 de Romanos 12, que diz: sede paciente na tribulação. O segundo ponto é isso: ser paciente na tribulação. Tá aí uma coisa, meus queridos, que pode fazer a diferença em nossas vidas nos momentos de tribulação, que é a paciência. Salmos 40, verso 1, o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, espere com paciência no Senhor, porque ele está ouvindo o seu clamor e no tempo certo ele vai lhe socorrer. No tempo certo, essa situação difícil, essa luta, essa dificuldade vai passar, porque Eclesiastes 3:1, a palavra do Senhor nos diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Então, meus queridos, em meio às lutas, em meio às dificuldades, seja paciente na tribulação, porque tudo tem o seu tempo determinado e no tempo certo essa luta, essa tribulação a qual você está enfrentando vai passar. Amém? Então, em meio à pressão, à opressão e à aflição, não retire-se, não fuja, não desista. Aguente firme e resista com coragem e confiança. Amém? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto está na continuação do verso 12, a parte C do verso 12, que diz: perseverai na oração. Ou seja, perseverar na oração, insistir, continuar orando, não desistir. As maiores lutas... Perdão, ligaram aqui, acabou saindo do Face. Mas, continuando, perseverar na oração, ou seja, insistir, continuar orando, porque as maiores lutas... Porque é através da oração que Deus entra em ação nas nossas vidas. Então, se você quer ficar de pé diante das lutas, permanecer firme e alegre, mesmo em meio às circunstâncias desfavoráveis, não negligencie a sua vida de oração, porque ela é o segredo para você permanecer de pé. Porque a oração é quem te sintoniza com Deus, é quem desloca o seu olhar e a sua atenção para o céu. Então, a nossa atitude, a maneira como nós reagimos às lutas e tempestades da vida, elas sempre evidenciarão como anda a nossa vida de oração. Por quê? Porque quem ora tem um ânimo diferente, tem um jeito diferente de ver a vida e de reagir aos problemas. Então, a pergunta é: por que nos desesperarmos se podemos orar? Por que ficarmos preocupados, desesperados, se podemos orar, meus queridos? Então, diante das tempestades da vida, apegue-se à oração, porque isso vai fortalecer o seu interior. E você se alegrará na esperança e será capacitado a encarar a tribulação e as pressões da vida com garra e persistência, meus queridos. Então, o que fazer
em meio às aflições, às tribulações do dia a dia. Se alegrar na esperança, ser paciente na tribulação e perseverar na oração. Perseverar na oração, porque é através da oração que nós vamos vencer as batalhas. E João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 1, a palavra do Senhor nos diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Temos aí mais 2 pontos importantes para os momentos difíceis da vida, a qual nós enfrentamos no dia a dia. E o primeiro é: não se turbe o vosso coração. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está querendo dizer: não se agite o vosso coração, não desassossegue o vosso coração, não se perturbe o vosso coração, ou seja, não deixe que o seu coração se preocupe ou que fique angustiado. Então, em meio às aflições, em meio às tribulações da vida, os momentos difíceis, nós devemos se alegrar na esperança, ser paciente na tribulação, perseverar na oração e não deixar o nosso coração se preocupar, não deixar que o nosso coração fique angustiado. E o verso 1 de João 14 continua dizendo: crede em Deus, crede também em mim. Então, meus queridos, creia em Deus, creia no agir de Deus na sua vida, creia que Deus está no controle e que no momento certo Ele vai agir ao seu favor. Creia como a mulher do fluxo de sangue, que ela havia 12 anos com hemorragia, mas ela ouviu falar de Jesus. Ela já tinha gastado tudo com os médicos, mas ela ouviu falar de Jesus e ela acreditou que se pelo menos tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E ela enfrentou a multidão, enfrentou as adversidades, enfrentou as circunstâncias e tocou em Jesus e alcançou o seu milagre, alcançou a sua cura. Nós devemos crer como o centurião de Cafarnaum, crer que com apenas uma palavra o Senhor pode mudar toda a situação, toda a história. Então nós devemos crer: Senhor, em nome de Jesus, libera uma palavra e tudo passa a acontecer, tudo passa a existir, pois há poder na palavra de Deus. E nós devemos crer como aquele cego de Jericó que estava ali à beira do caminho, que enfrentou aquela multidão gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas mandavam que ele se calasse, mas ele não se calou, ele insistiu, ele perseverou, e o Senhor Jesus fez ele voltar a enxergar. Então, meus queridos, diante das tempestades da vida, diante das dificuldades, diante das tribulações que nós enfrentamos no dia a dia, devemos, primeiro, alegrar-se na esperança, perseverar na oração, ser paciente na tribulação, não deixar que o nosso coração fique preocupado ou angustiado e crer em Deus, crer no agir de Deus em nossas vidas, crer no agir de Deus ao nosso favor, porque tudo é possível àquele que crê. Marcos 9, 23. Tudo é possível ao que crê, meu querido. Tudo é possível. Então creia, somente creia, porque o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus poderoso e Ele é quem nos dá a vitória. E para finalizar, eu queria ler Romanos 8, do 35 ao 39. A palavra do Senhor nos diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Verso 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores
por aquele que nos amou, pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, meus queridos, nada nos separa de Cristo. Não é a tribulação que vai nos separar, não é a angústia, não é a perseguição, não é a fome, não é o perigo, não é a espada, não é a altura, não é a profundidade. Nada, nada, nada nos separa desse amor tão grande que é o amor de Jesus Cristo por nós. Então, em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio aos dias difíceis, devemos esperar com paciência no Senhor. Devemos ser pacientes na tribulação, alegrar-nos na esperança, perseverar na oração, não desassossegar o nosso coração e crer na ação de Deus em nossas vidas, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então,